Olá, terceira série. Hoje nós iremos iniciar nossa quarta aula de Química com o seguinte tema: grupos funcionais ou funções orgânicas. Então vamos ver um pouquinho do histórico da Química, como que se chega nesses grupos funcionais e depois veremos o que são eles, tá? Antes mesmo de a Química ser reconhecida como ciência, muitos compostos orgânicos já eram conhecidos. Então nós vimos lá nas aulas anteriores, basicamente na primeira aula, que os cientistas eles começaram a sintetizar em laboratório, né? Sintetizar alguns compostos orgânicos. Então eles já eram conhecidos. Os compostos eles recebiam nomes de forma aleatória. Então, como que se davam os nomes? Os nomes eles eram bem relacionados às vezes ao que a forma como eles eram conseguidos. Por exemplo, esse ácido aqui ele é conhecido como ácido metanóico pela química, tá? Mas quando ele foi descoberto, ele foi chamado de ácido fórmico. Por que chamado de ácido fórmico? Porque uma das primeiras obtenções desse ácido fórmico era com o auxílio de formigas. Então, fórmico de formigas. Eles destilavam, faziam um processo de destilação com a utilização de algumas espécies de formigas e obtinham esse ácido fórmico, certo? Então, por que era fórmico? Só por lembrar a palavra formiga. Mais tarde, a comunidade científica estabeleceu regras oficiais para facilitar a troca de informações entre os cientistas. Então, o primeiro congresso com essa finalidade ele vai acontecer na cidade de Genebra, na Suíça, em 1892. Então, localização da Genebra, certo? Mais ou menos aqui no globo terrestre. Vou dar um zoom. Opa! Certo? E o número de compostos ele cresceu bastante, principalmente a partir do século XX. Então, com o avanço da química, com a ideia de se obter compostos orgânicos a partir de sínteses, né, apareceu novos compostos orgânicos. Em 1957, novas reuniões da IUPAC. Então, o que é a IUPAC? É a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, novas reuniões aconteceram em 1957. E também houve a publicação de um conjunto formal de regras de nomenclatura. Então, essas regras de nomenclatura elas são utilizadas até hoje para se dar o nome de um composto orgânico ou para se encontrar um determinado composto orgânico a partir do seu nome. A nomenclatura orgânica, atualmente, ela é organizada de acordo com os grupos funcionais. Tá? O que são esses grupos funcionais? São compostos orgânicos cuja estrutura química é parecida e por isso apresentam um comportamento químico semelhante. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, um grupo funcional ele vai ter sempre uma parte que vai ser em comum para todos. Se você olhar, por exemplo, 5 exemplos de determinadas substâncias que são do mesmo grupo funcional, você pode olhar a fórmula e vai verificar que eles têm algo que são idênticos. E essa parte, essa raiz, vamos dizer assim, que é semelhante entre eles, ele vai dar um determinado comportamento químico também semelhante para todos. E esses grupos funcionais, dependendo do livro, também pode ser chamado de funções orgânicas, tá bom? Vamos pegar, por exemplo, dois ácidos orgânicos, o ácido acético e o ácido cítrico. Então, aqui no lado esquerdo nós temos o ácido cítrico e do lado direito o ácido acético. Então, se vocês verificarem, todos eles vão, os dois no caso, né, eles vão ter essa partezinha que está em círculo iguais. Olha aqui, ó. A diferença é que o ácido cítrico tem 3, né, que é o carbono, dupla ligação com o oxigênio e uma simples com o OH. Ó, 2, 3. E o ácido acético também tem 1. Então, a diferença é que um tem 1, o outro tem 3, né? Pode acontecer. E por causa justamente desse carbono com dupla O e o OH, eles vão fazer parte da mesma função orgânica que é conhecida na química orgânica como ácidos carboxílicos. Tá? Aqui nós temos alguns nomes de alguns grupos funcionais que nós podemos ter. São os hidrocarbonetos, nós temos o álcool, o fenol, cetona, éter, éster,
ácido carboxílico, aldeídos, aminas, amidas, mercaptana, nitrocompostos e os haletos orgânicos, certo? Nós não vamos estudar todos, nós vamos estudar a grande parte, acho que só um daí nós não iremos estudar, tá? E como que se dá o estudo dos grupos funcionais? O estudo dos grupos funcionais, ele se dá de um por um. Você não tem como estudar todos de uma vez, senão confunde tudo, tá? Então nós vamos estudar primeiro o hidrocarboneto, depois vamos estudar os álcools, depois os fenóis, certo? Então hoje vou apenas apresentar, vocês vão saber que eles existem, tá bom? Aí o livro de vocês, ele vai trazer alguns exemplos de funções orgânicas e mostrando para vocês o que eles vão ter de iguais, certo? Por exemplo, os hidrocarbonetos são moléculas constituídas somente de carbono e hidrogênio. Então, se tiver somente carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 exemplos. Se vocês verem, só tem carbono, que é a letra C, e só tem hidrogênio, que é a letra H. Os álcools, eles vão ter essa partezinha aqui, ó, o OH. Ó, aqui, ó, OH, então é um álcool. OH, então é um álcool. As cetonas, elas vão ter esse carbono aqui com duplamente com oxigênio. Esses R, gente, R são cadeias carbônicas, tá? Nós vamos estudar cada um com calma, vocês vão entender melhor. Então, olha aqui, ó, tem carbono com oxigênio, carbono com oxigênio, carbono com oxigênio. Então, é uma cetona. Outro exemplo, aldeído, já é carbono com oxigênio e o carbono também com H. Então, aqui já é diferente da acetona, que tem que ser cadeia carbônica dos lados, né? Aqui, ó, tem que ter o H. Então, aqui, ó, carbono, oxigênio H, carbono, oxigênio H, carbono, oxigênio H. Então, são exemplos de aldeídos. Ácido carboxílico, então, em vez do só o H, vai ter que ter o OH, juntamente com carbono e oxigênio com dupla ligação. Olha aqui, ó. Um exemplo, outro exemplo, aqui um terceiro exemplo. Os éteres é um oxigênio entre dois carbonos. Olha aqui, ó, oxigênio, carbono, carbono. É um éter. Oxigênio, carbono, carbono. É um éter. A amina já é um nitrogênio. Ó, carbono. Nitrogênio cercado de carbono ou então de hidrogênio. Mas não se preocupa que nós vamos estudar de um por um, tá, gente? Vocês não precisam ainda saber, tem nitrogênio e amina. Ainda não. Só estou mostrando para vocês que existem, certo? Então, a partir das próximas aulas, nós vamos começar a ver os grupos funcionais. Aí sim, nós vamos focar de um por um, uma aula para cada um. Aí vocês vão entender melhor, tá bom? Bom estudo para todos.